Graças a Deus, mais uma quinta-feira, momento de reflexão, aqui no Fé, Amor e Caridade, lembrando Jesus, à luz da doutrina espírita. Vamos ler nossa mensagem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Vamos então asserenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, deixando que o nosso eu superior flutue em nossas mentes, possa se expressar e ligar-se com os mentores amigos, com os nossos anjos da guarda, com todos aqueles que em nome de Jesus nos abraçam neste instante, que nos aguardavam aqui, para que, através da lição, possamos fortalecer a nossa fé para a luta do dia a dia e que saiamos daqui com um material de estudo, de reflexões, que nos ajude na jornada terrena e por onde formos, possamos ser instrumentos de nosso Senhor Jesus. Por isso, mestre amigo, nós te pedimos, inspire a nossa irmã Sueli e auxilie a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Sueli Aquino, eu tenho um amigo Aquino lá em Campo Grande. Você tem parente em Campo Grande? Tem minha filha. Ah, só sua filha, então Só minha filha. Dá licença. Uhum. Pronto. Vamos vibrar amor, Sueli, e que Jesus nos abençoe. Você fica à vontade. Obrigada. Queridos irmãos em Jesus, uma boa noite a todos. Agradeço pelo convite da casa, para hoje estarmos juntos, para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e também por todo o conhecimento que temos através da espiritualidade superior, deixada, codificada por Allan Kardec. Que possamos refletir juntos esta noite, esquecendo um pouquinho das nossas atribulações e pensarmos um pouco naquilo que cada um de nós veio em busca hoje. Eu trouxe para a gente refletir juntos sobre uma parábola de Jesus chamada A Dracma Perdida. Muitos de vocês devem conhecê-la, mas é sempre bom a gente falar um pouquinho, né? A gente está sempre falando e a gente nunca se cansa de ouvir os ensinamentos do Mestre. Estou apanhando aqui. Então, a gente tem a seguinte maneira de interpretar a palavra de Jesus. Jesus estava vivendo num momento muito conturbado, momento no qual a gente sabe que seu povo, os judeus, eles se encontravam escravizados pelos romanos. Então, eles estavam sequiosos pela libertação e eles esperavam um Messias que viesse libertá-los do jugo dos romanos. Certa feita, os fariseus, os doutores da lei,
Eles estavam presentes em uma das conversas que Jesus sempre tinha ao lado de publicanos e pecadores, que eles eram excluídos por essa elite religiosa, né? Então nós sabemos, nossa, estou tendo problema mesmo aqui. Nós sabemos que os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles não compreendiam a missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus? Era buscar os simples, os necessitados, aqueles que Deus disse que necessitaria dele. Sendo assim, a gente parte para nossa pequena história. Naqueles dias, Jesus estando em meio à multidão, dentre eles estavam também os doutores da lei e os fariseus. E eles o criticavam por ele viver e comer ao lado de pecadores, que eram publicanos e pessoas que eles consideravam de má fé. Então, Jesus aproveita essa oportunidade, como sempre, não é? Nunca perdi a oportunidade de deixar-nos um exemplo, porque sabemos que toda a palavra de Jesus não passou, ela continua, ela perdura, e até hoje nós estamos aqui tentando vivenciar as suas palavras. Então Jesus lança mão de 3 parábolas para poder dizer do amor de Deus aos seus filhos, em especial aqueles mais necessitados, que somos nós, né? Nós ainda somos necessitados, por isso que Deus ainda continua nos buscando. Então ele lança mão da parábola do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. Todos nós conhecemos as 3. As 3 parábolas, elas têm entre si uma correlação, que é a busca de Deus por aquele pecador que se encontra perdido, por aquele filho dele que ainda não o conhece. Então, dessa maneira, a gente vai agora falar um pouquinho sobre a que eu escolhi para a noite. Lembrando que todas elas vão levar a esse contexto da busca de Deus de cada um de nós. Uma mulher, tendo perdido uma das suas 10 dracmas, ela acende a candeia e ela começa então a varrer a sua casa de uma maneira intensa, profunda, porque a gente sabe que naquela época as casinhas elas eram baixas, tinham só uma portinha e uma janela e era escura. Então ela faz essa busca, ela se agacha, ela procura em todos os cantos. Então diligentemente ela procura essa dracma que ela tinha perdido. Então, o que acontece? Ela acaba por encontrar. Tanto fez que procurou que encontrou a dracma. Nesse momento, ela fica muito feliz e ela convida as suas amigas para juntas festejarem. Assim é Deus, que na figura dos anjos, a gente diz que haverá muita alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então essa é a parábola da dracma perdida e que a gente vai fazer então juntos aqui uma reflexão.
Bom, a gente sempre tem hábito de fazer alguma conceituação, né? Embora vocês já saibam, mas a dracma ela é uma moeda que tinha um determinado valor, uma moeda grega, e ela tinha um determinado valor. Ela equivalia a um denário romano. E esse denário romano, ele tinha o peso de um dia de trabalho. Então imaginemos nós que a gente perdesse a diária de um dia de trabalho. Eu não sei quanto cada um de vocês ganham, mas fato é que a gente ficaria chateado, né? E aí então a gente vem e encontra duas versões dessa parábola. As duas versões, elas podem ser interpretadas como se fosse o salário ou o dote. Quando a gente interpreta que é o salário, a gente imagina que se ela tivesse 10 moedas, 10 dracmas, e supondo que uma diária dela fosse de R$200, não seria bom que ela perdesse, né? Ela com certeza iria procurar essa moeda até encontrar. E se fosse interpretada como se fosse um dote, ela também ia ficar descontente, né? Iria ficar preocupada, porque se vocês olharem ali na imagem, a gente percebe que tem, eu não sei como que eu aponto aqui, a gente percebe que ela tem ali as moedinhas, né? Aquelas moedinhas então seria o dote que ela levaria quando ela casou. E aí ficaria ruim, né, se o marido ou as amigas vissem que ela tinha perdido uma das 10 dracmas. De qualquer forma, então, não ia ser bom para ela perder a sua dracma. Aí, partindo para a nossa reflexão da noite, a gente faz essa pergunta, né? A gente sempre fala se, né? Se acontecer tal coisa, se aquilo, né? Então, a gente faz essa pergunta aí. Se a mulher se esforça para encontrar a moeda que ela perdeu, imaginemos como não é Deus quando Ele nos procura, né? Quando Ele nos busca. Ele vai nos buscar em todos os lugares, seja os lugares mais escondidos, mais escuros, mais ermos. Então, a gente tem a certeza de que o Pai está sempre nos procurando, sempre nos buscando. Por quê? Porque assim, como a gente está vendo que para a mulher a dracma era importante, a gente sabe então que Deus continua nos buscando até hoje sem desistir. Nenhum momento Ele desiste. E como que Ele faz isso? Ele faz isso por meio do seu exército de trabalhadores, benfeitores da seara do bem. Esses trabalhadores, eles estão ali para fazer com que a gente não se esqueça de que mesmo quando nós estivermos lá bem longe da verdade, nós ainda seremos buscados. Todos nós ainda podemos pensar que seremos a alegria no céu, não é? Nós estaremos então fazendo parte da alegria desses anjos, desses espíritos superiores, porque nós, nesse momento, nós aceitamos a luz, aceitamos a palavra que Jesus veio nos pregar, porque Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Sabemos que Ele foi o maior espírito que já passou pelo nosso planeta. Então, os princípios morais que Jesus veio pregar perduram por mais de 21 séculos em todas as religiões, em todas as seitas do nosso planeta Terra. A gente vai falar um pouquinho para a gente conseguir as benéfices de Deus. A gente também tem que se esforçar um pouquinho. A gente está lá perdido, né? A gente está confuso, a gente está no escuro,
mas tem muita coisa que a gente precisa entender. A gente sabe que para a gente conseguir as coisas, a gente tem que dar o primeiro passo. Para entrar, a gente tem que bater na porta. Então a gente tem que estar sempre buscando. Busca e acharás. Bata e a porta se abrirá. Então dessa maneira, a gente não pode se esquecer que dentre as leis divinas, as leis naturais, nós temos a lei do progresso. Essa lei aqui é aquela que o homem vai se desenvolver por si mesmo. Ninguém pode se desenvolver por ele. Se fosse assim era fácil, né? A gente colocava o nosso nome no caderninho, pedia para as pessoas fazerem prece para nós e tudo ia dar certo. Ou senão a gente ia pagar, mais fácil ainda, né? A gente poderia pagar. Só que não dá, não tem jeito. Só que ele diz que não acontece simultaneamente do mesmo modo para cada um. Todos nós temos o nosso processo de evolução espiritual. E temos que respeitar, né? Se assim não fosse, imagine, todos nós gostaríamos da mesma cor, gostaríamos das mesmas coisas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Por isso que a gente tem que respeitar a liberdade do outro de escolha. Então, dessa maneira a gente entende que essa lei do progresso, ela é uma bondade de Deus, porque ela permite que aqueles que já estão num patamar acima, né, ele possa então auxiliar aqueles que se encontram um pouco mais atrás. Nesse caso, a gente então vai pensar que sempre vai ter alguém olhando por nós. Algum ente querido que já se foi, alguém que a gente acha que já esqueceu da gente, mas não esqueceu. Aí a gente tem o Allan Kardec, né? Ele fala pra gente lá no Céu e Inferno, no capítulo 7º, no item 16, primeira parte, ele fala para nós que a gente precisa de 3 coisas para a gente conseguir encontrar esse reino de Deus. Ou melhor também, que Deus nos ache, né? A gente precisa do arrependimento, da expiação e da reparação. Então são 3 coisas que vão andar de mãos dadas. Não tem como ser diferente. Ah não, mas eu me arrependi. Só basta arrepender? Ah não, eu arrependi, então eu estou perdoado. Deus me perdoou. Não, Deus não é assim que funciona. Porque nós sabemos que Ele é justo. Nós temos o nosso livre-arbítrio de escolhermos os nossos caminhos. Diante disso, temos que arcar com as nossas responsabilidades. Então a gente não dá para só se arrepender. A gente tem sim que expiar as nossas provas. Aquilo que fizemos de ruim a outra pessoa, aquilo que deixamos de fazer, né? A gente tem sim que, de certa forma, pensar que a gente vai suavizar o mal que a gente fez a alguém, né? Ou o bem que a gente deixou de fazer. Porque não fazer o bem é ainda fazer o mal, ou contribuir para que ele permaneça entre nós. E, ademais, a gente tem o 3º item aqui, que é a reparação. Então, a gente tem aquela velha frase, né, aquele velho ditado que diz de Jesus: reconcilia-se com o seu inimigo enquanto ainda há tempo, enquanto ainda estás a caminho. Então que possamos fazer isso ainda, se possível, nessa vida, nessa encarnação. Porque todos nós que estamos aqui, nós acreditamos que nós temos outras vidas, não é? E se a gente não fizer aqui, enquanto estamos a caminho, vamos fazer em outras vidas.
Não tem como ser diferente, porque nós estamos então nesse processo de reparar aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que nós causamos a outra pessoa. Isso é importante a gente entender, né? Arrepender, expiar e reparar aquilo que nós fizemos às outras pessoas. Aí aqui a gente faz assim só um lembretezinho. Se a gente exercitasse o primeiro mandamento de Jesus, a gente não teria tantos problemas. Amar ao próximo como a si mesmo, não é não? Se a gente amar o próximo como a nós mesmos, não vamos fazer nada de ruim para ele, nada, né? Então, quando isso acontecer nesse pequeno planetinha nosso aqui, nós sabemos que nós estaremos prontos para o próximo passo a qual a Terra está destinada, né? O próximo passo que vai depender de cada um de nós, que é o processo de regeneração, saindo então dessa condição de provas e expiações. Mas a gente tem que entender que às vezes a gente não vai todo mundo junto não, né? A gente sabe que cada um de nós vai no momento que decidir, porque Deus espera por nós. Deus espera por nós. Não tem como a gente querer que as coisas aconteçam como por magia, como se fosse algo sobrenatural, algo milagroso. Não existe, não acontece isso. Na pergunta 116 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: os espíritos ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Então aqui é bom a gente refletir, né? A gente sabe que Deus está buscando a gente, todos os cantinhos escuros, isso é bom. Mas aí a gente tem aqui mais uma certeza que Kardec coloca para nós, nesse livro aí que ele lança, primeiro livro lá em 1857, depois ele escreve novamente em 1860. Aí a gente sabe que aí ele amplia, ele dobra o número de perguntas, e aí a gente vai para 1019 questões, todas muito bem elaboradas por Allan Kardec, que nos respaldam os nossos ensinos doutrinários. Aí os espíritos respondem: não. Ou seja, não, a bondade divina não vai permitir que a gente fique perpetuamente num estado de uma condição de inferioridade, numa condição negativa, ruim, aquilo que a gente poderia chamar de ficar num inferno, cheio de fogo, queimando para o resto da eternidade. Como a gente pode imaginar isso, se nós que somos pais e mães, nós desculpamos as falhas dos nossos filhos, imaginemos Deus, que é soberanamente justo e bom, né? Então, Ele não nos bane eternamente, ao contrário, Ele nos quer. Na questão 998, ele fala também: a expiação se cumpre no estado corporal ou espiritual? Aí ele vai dizer para nós que na vida corporal ela acontece mediante as provas, né? E na vida espiritual a gente tem a nossa consciência ali batendo forte, e aí a gente tem os sofrimentos morais do nosso consciente, né? Das nossas falhas aqui. Então nós temos as duas coisas, um sofrimento aqui e o sofrimento lá, só que lá ainda é mais vívido, mais intenso. Na 999, aí de novo, né, ele está reforçando a outra questão: basta o arrepender-se para redimir as faltas? Aí ele fala que não, né, o arrependimento ele concorre para que o espírito melhore.
Mas não, ele tem que necessariamente expiar o passado dele. Então não tem como a gente pensar que tem somente que fazer alguma coisa e Deus vai nos perdoar. Na questão 1009, a gente tem uma resposta muito longa dos espíritos. Então tem vários espíritos superiores que respondem essa questão. Aí eu tirei só um pedacinho, tá? Lá de Santo Agostinho. Aí ele diz assim: consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua em consequência de alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos em relação à eternidade. Então a gente percebe aqui as questões filosóficas, do livro dos Espíritos. Ele sempre colocando para nossas reflexões aí as mensagens de Jesus, mas sob essa ótica aí filosófica. Dessa forma, então, a gente sabe que Deus, que está infinitamente aí preocupado com a criação do nosso universo e zeloso de toda a criação, todos os seres vivos para Ele, independente, não somos só nós, seres humanos. Então, tem essa fala bonita que está lá no livro Parábolas de Ensino de Jesus, do Caibar Schulte, que ele fala que Deus, Ele veste os lírios e as açucenas, alimenta os passarinhos, procura a ovelha perdida, recebe o filho pródigo e encontra a moeda perdida. Então, nesse sentido, a gente sabe que vai ocorrer muita alegria, quando a gente sabe que vai cada um de nós se arrepender, vai achar essa luz e a gente vai encontrar esse caminho para a gente ir até o Pai. Aqui eu vou falar só um pouquinho a respeito do poder da intercessão, porque a gente às vezes fica perguntando assim: será que as pessoas podem pedir por preces para nós? Será que nós somos atendidos? Fica sempre aí um quezinho, A gente fica com um pouquinho de dúvida. Então, o poder da intercessão, essa intercessão que a gente sabe que o coração dos entes queridos está sempre buscando para nós, interceder pela nossa melhoria. Aqui tem um exemplo lá no nosso lar, que a mãe do André Luiz, Dona Laura, ela solicita ao Gúbio, ela solicita que o filho dela possa ser socorrido. E aí o que acontece? Ela sabe que esse filho está em aflição, ele está envolto em desespero. E conforme ela vai pedindo, conforme ela vai rogando, ela consegue fazer com que ele se desperte e ele faz uma oração fervorosa. Vamos ver aqui o que ele fala. Ele fala assim: quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternas. E aí veio a resposta para ele de Clarencio, Ele fala: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, a gente sabe que André Luiz ficou naquele estado consciencial de 8 anos para poder conseguir sair daquele estado no qual ele se encontrava. E isso se deve também pelo poder da intercessão da mãezinha dele, que ficou ali o tempo todo e não desistiu dele. Todos nós sabemos que ela já estava num plano superior, mas ela não conseguiu esquecer do filho amado. Também temos um outro exemplo de intercessão aqui. Os dois são, por incrível que pareça, são maternos, mas a gente sabe que os pais também pedem pelos filhos, Matilde, no livro Libertação, ela pede também pelo filho dela, Gregório. A gente, através do relato
do André Luiz, ele fala que o Gregório, ele tinha sido um papa, né? O Papa Gregório VII, e que na época ele havia feito muitos desmandos. O poder que ele tinha aqui na Terra fez com que ele acabasse cometendo coisas assim que não foram muito boas. Mas aí depois, quando ele desencarna, ele sente que faltou alguma coisa, né? Faltou assim de Deus acolhê-lo de uma forma melhor. E aí então ele culpa Deus porque ele não está num plano melhor. E aí ele vai para uma cidade sombria e ali ele começa então pegar os seus adeptos, pessoas que vibravam como ele, e ali começa então a fazer o seu trabalho nas trevas. Então ele se encontrava já em torno de 700 anos mais ou menos, nessa condição aí, tá? E aí a gente sabe que para a maioria das pessoas o Gregório seria um monstro, né? A gente poderia falar que ele era um monstro. Mas olha o que a mãe dele pensa. Olha o que ela fala: não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria, porque ele é para ela uma pérola mais preciosa que ela tem. Então ela não tem como esquecer ele, simplesmente não dá. Então ela fica ali e ela faz esse pedido aí. E quando a gente continua lendo o livro, a gente percebe que ele vai então começando a se sentir cansado de fazer aquelas maldades, e aí começa a bater o arrependimento nele. Mas perceba que a mãezinha dele atuou, ajudou ele nessa busca aí. Aí fica aqui uma questão filosófica para a gente pensar. Qual que é a nossa atitude perante os perdidos, entre aspas? Porque a gente às vezes fala, né? Fulano está perdido, né? Fulano está perdido, não tem mais conserto não. Fulano não tem. O que a gente acha que é perdido? Muitas vezes não é, né? Muitas vezes não é. Aquela pessoa está às vezes assim buscando alguma coisa, mas ela não está perdida não. Não está perdida principalmente para Deus. Aí a gente vai agir como os fariseus, a gente vai criticar, a gente não vai estender as mãos, a gente vai dar lição de moral. Aquela pessoa está caída, gente. Ela não tem condições de se levantar, tá? Então, se a gente quer agir como eles, a gente vai estar agindo errado. Ou a gente quer agir como Jesus. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Jesus, em uma passagem no qual ele estava num colóquio, né, com Zaqueu, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então vocês percebam que Zaqueu era considerado um homem de, digamos assim, de má vida. Ele era um publicano, um cobrador de impostos para o Império Romano. Então os judeus odiavam ele, os fariseus em especial, não podiam, não suportavam. E Jesus, a gente sabe que Jesus ia na casa dele, comia na casa dele, e então ele era muito criticado por isso. Então fica aí, né, as próprias palavras de Jesus. Jesus, então, ele veio diretamente enviado por Deus. Ele veio enviado por Deus para fazer essa busca ativa, uma busca ativa, não é? Buscar a cada um de nós para que a gente pudesse chegar a Deus. No mundo maior, tem essa frase aqui do Calderaro, que dá bastante esperança para a gente, né? Ele fala assim: uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Por aqui a gente vê que Deus não quer ver ninguém lá não, né? Já imaginou? Digamos assim, a gente sabe que o diabo não existe, mas ele vai ficar sem emprego, né? Ele vai ficar sem emprego. Então, a gente tem que sempre pensar que Deus quer a nossa felicidade, porque para Deus, cada um de nós aqui tem um valor.
tem um valor, né? E a gente traz isso daqui bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz que Jesus acende essa candeia do amor, para que possamos avançar em direção ao nosso progresso espiritual. Então, a gente tem que ter essa certeza. A gente sabe que Jesus veio, falou para nós, e depois Kardec veio, né, na terceira revelação e confirmou tudo isso. Então tenhamos essa fé, tenhamos essa certeza que somos todos as dracmas perdidas do Senhor, mas que também somos sim aqueles que Ele continua buscando, aquele que Ele não vai nunca desamparar. E concluindo, porque cada um de nós aqui vai fazer as suas reflexões quando a gente voltar para casa, né? A gente vai sair daqui a pulgar um pouquinho mais assim, né, atrás da nossa orelhinha, que a gente possa pensar, refletir e que a gente possa assim cada dia ser um pouquinho melhor, né? Porque a gente sabe que Deus vai achar a gente mais facilmente. Então essa parábola da dracma perdida, ela faz então um convite para a gente refletir sobre busca e resgate. Então, Deus está buscando a todos nós para nos resgatar. E de que forma? Da forma que a gente possa se melhorar moralmente, que a gente possa ser uma pessoa melhor. E assim, dessa forma, a gente vai ser melhor ao longo das reencarnações e a gente vai atingir com certeza esse reino de Deus. A gente vai ver com certeza mundos melhores. A nossa doutrina espírita, ela vê então nessa parábola uma mensagem de perseverança, uma mensagem de alegria, do resgate e da misericórdia de Deus. Então aqui a gente pode perceber, né, o quanto Ele está nos buscando, o quanto, por mais que a gente se desvie da nossa rota, Ele vai nos procurar. E por fim, entendemos que a parábola ela é uma poderosa metáfora, né, que vem falar para a gente da nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade enquanto indivíduo, enquanto pessoa que somos. Por quê? Porque Deus é misericordioso, só que a gente sabe que nós precisamos fazer para merecer o amor de Deus. E a alegria da redenção também, né? Ela também nos incentiva bastante para que a gente continue buscando, como a mulher que buscava aquela dracma, buscar diligentemente, com muito esforço, com muita vontade, os valores mais profundos que estão na nossa alma, no nosso espírito. Eu não sei se eu ainda tenho tempo. Eu trouxe aqui uma musiquinha que acho que todo mundo conhece. Se vocês conhecerem, se tiver tempo, é rapidinha. É A Barca, da Elizabeth Lacerda. Aí, se vocês souberem, eu convido para que cantem, tá? É uma música que não é espírita, ela é composição de um padre, mas ela é muito cantada, muito conhecida no meio espírita, tá bom? Então, quem souber, canta. À beiraste da praia, tomaste, meus nem ricos, só onde queres que eu te siga, Senhor. A sorrir, gritaste meu nome,
junto a ti buscarei outro mar. Nem que meu barco eu não tenho ouro nem espadas, somente redes do meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Embarquei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, eu as passo, que a outros descanse, que almejas mundo. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Que possamos então continuar cientes de que Deus continua nos buscando, porque Jesus assim nos disse que Ele foi enviado para nos encontrar. Que a paz de Jesus, a paz de Deus permaneça conosco e que voltemos para os nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Uma boa noite a todos e obrigada por me ouvirem.